Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 12, vamos falar do verso 1 até o verso 11 sobre quanto aos dons espirituais. Verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo está alertando aqui que para que você aprenda sobre os dons espirituais, que você compreenda que você tem que ter nascido de novo. Você tem que ter um novo nascimento. Você tem que ter sido realmente regenerado. Verso 2, vós bem sabeis que era um gentio, levado a ídolo mudo, conforme ereis guiados. Então ele está dizendo, antes vocês eram pessoas que não tinham nascido de novo. Hoje vocês entendem isso, né? Então Paulo está falando para um povo que entendia a linguagem cristã. Verso 3, portanto, vós que fazeis compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quem não nasceu de novo não entende a linguagem daquilo que Deus está falando. Ah, mas é isso aí. Se você realmente nasceu de novo, você vai entender o que Deus fala. Verso 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Deus é o mesmo, mas Espírito aqui maiúsculo e não minúsculo. Não é espíritos, Espírito. Verso 5, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Deus é Deus que chama, não é o homem que chama. Deus é o Deus que chama. Então Deus, ele chama aquilo a quem quer. E Deus não contradiz naquilo que ele fala. Verso de número 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Deus, a gente sabe quando é Deus, e a gente também sabe quando não é Deus. Se você realmente é de Deus, você vai saber. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus não faz nada para inutilidade. Deus faz tudo para utilidade. Verso 8 diz assim: porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito é a palavra do conhecimento. Deus é um Deus que sabe daquele que tem, a palavra da sabedoria, vem de Deus, por isso que a palavra, quando nós expressamos verbalmente, nós sabemos que a pessoa tem uma palavra de sabedoria. Mas nós sabemos também que a pessoa ela tem uma palavra de conhecimento. Então, Deus é um Deus de sabedoria e Deus é um Deus de conhecimento. As duas coisas andam juntas, sabedoria de Deus e conhecimento de Deus. Então, quando uma pessoa ela fala pela sabedoria de Deus, você vai ver o próprio Deus falando. Quando você vê uma pessoa falando pelo conhecimento de Deus, você também vai entender que Deus está falando. Verso 9, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então Deus é que distribui esses dons. Esses dons é distribuído por Deus. Então se a pessoa tem o Espírito de fé, você vai saber que ela tem fé. Se você vê que as pessoas têm os dons de curar, se Deus deu esse dom de cura a essa pessoa, quando ele falar, Deus vai curar. Verso 10. E outras operações de maravilhas, e outras profecias, e outros dons de discernir, e outros espíritos,
e outros variedades de línguas, e outros interpretações de língua. Então, tudo isso Deus distribui não para promover o homem, mas isso Deus distribui para edificação do corpo. Verso de número 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então Deus, ele faz tudo como ele quer. Verso 12, porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois, verso 13, todos nós fomos batizados em um Espírito, maiúsculo, formado um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. Deus, agora todos que foram batizados, foi regenerado, nasceu de novo, tem um novo nascimento e tem um nome escrito no livro da vida. Vamos orar? Se não for assim, não está incluso aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida e, querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.